Da tribuna do Senado, o senador Rogério Marinho protestou contra mais uma invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, a recriação do imposto sindical de forma contrária à vontade do povo expressa por seus representantes eleitos. O senador iniciou seu discurso com outros indícios de que a democracia já não existe no Brasil. Ele manifestou solidariedade ao jornalista Alexandre Garcia e à imprensa livre que ainda existe no país e disse: "É muito grave quando o Estado é aparelhado para inibir, para calar, para coagir ou para intimidar quem pensa diferente daqueles que detêm o poder." Ele também manifestou solidariedade à líder da oposição na Venezuela, que está sendo perseguida pela ditadura naquele país, e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofreu a 5ª cirurgia em consequência do ataque de um militante da extrema-esquerda. O senador disse: "Espero que atos como esse não se banalizem no nosso país, que as pessoas tenham a condição e a oportunidade de expressarem livremente as suas crenças e opiniões." Rogério Marinho prosseguiu: "A respeito desse tema, hoje quero falar ao Parlamento brasileiro, ao Congresso Nacional, ao povo do meu país, a respeito das evidentes posições de hipertrofia de um poder sobre o outro." Ele lembrou que o Congresso Nacional promoveu a reforma da legislação trabalhista e extinguiu o imposto sindical, mas agora o Supremo Tribunal Federal permitiu a recriação do imposto e muito maior do que o que existiu anteriormente foi extinto. O senador explicou: "Se falávamos antes de 3 bilhões, agora estamos falando de mais de 10 bilhões, que vão irrigar cofres de sindicatos brasileiros." Marinho apontou o caráter compulsório e o alto valor do imposto arrancado do bolso do trabalhador e lembrou que o Brasil se transformou em uma fábrica de sindicatos graças a essa legislação de origem fascista. Marinho afirmou: "O que nós estamos, na prática, realizando é uma espécie de pacto da mediocridade, porque aqueles sindicatos que já trabalham, que já fazem o seu papel de mediar, de negociar, de buscar a melhoria para os seus trabalhadores, esses já são remunerados pelos seus sindicalizados e recebem a contribuição assistencial na ocasião da celebração dos acordos, que são celebrados por ocasião das ações impetradas entre quem trabalha e entre quem produz." Ele acrescentou: "Nós estamos voltando no tempo, nós estamos retroagindo 5 anos e eu vejo aqui no plenário a chegada do nosso presidente Rodrigo, que já anunciou em algumas oportunidades que não permitirá o retrocesso dos avanços que foram obtidos através de reformas estruturantes e importantes nos últimos 6 anos, entre elas a reforma trabalhista." O senador fez um apelo ao presidente Rodrigo Pacheco para que permita o andamento de projetos de lei que visam regulamentar a situação e garantir os direitos dos cidadãos brasileiros. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso,
também não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei de PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilos de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do então presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e de parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob acusações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 26 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Presidente Cajuru, senhores senadores, aqueles que nos assistem nesse momento, eu quero começar a minha fala prestando a minha solidariedade ao jornalista Alexandre Garcia, em nome dele, a toda a imprensa livre do nosso país que ainda remanesce. É muito grave quando o Estado é aparelhado para inibir, para calar, para coagir ou para intimidar quem pensa diferente daqueles que detêm o poder. Amanhã eu falarei mais a respeito do tema. Quero também estender a minha solidariedade à líder de oposição na Venezuela, a senhora Maria Corina, que hoje, por propositura do nobre senador Moro, esteve conosco na Comissão de Segurança. O senhor, inclusive, senador Cajuru, lá estava,
falando a respeito da situação daquele país irmão e da forma, eu diria até medonha, de condições de vida e de acesso à liberdade que existem naquele lugar. E, quiçá, oxalá, isso não se repita no nosso país. Quero também estender minha solidariedade e votos de pronta saúde e recuperação ao presidente Bolsonaro, que ontem se submeteu, hoje pela manhã, a uma operação, me parece que é a 5ª operação que ele submete, em função da violência que ele foi vítima de uma facada de um opositor, e espero que atos como esse não se banalizem no nosso país, que as pessoas tenham a condição e a oportunidade de expressarem livremente as suas crenças e opiniões. A respeito desse tema, hoje quero falar ao Parlamento Brasileiro, ao Congresso Nacional, ao povo do meu país, a respeito das evidentes posições de hipertrofia de um poder sobre o outro. Em 2017, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, reformou a legislação de mais de 70 anos, a legislação trabalhista. E quando o fez, numa das várias alterações naquele documento, o senador Davi Alcolumbre determinou, por uma questão de justiça, de livre escrutínio e arbítrio, que o trabalhador brasileiro deveria, prévia e expressamente, de forma individual, expressar a sua vontade de aderir a remunerar um sindicato que o representasse. Pois muito bem, senhores, esse espírito que a lei implementou naquela oportunidade acaba de ser modificado por uma decisão de 10 dos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal, que entenderam que, ao contrário do imposto, que era coercitivo, que era impositivo e que constava na consolidação da Lei do Trabalho e que foi modificado por esse parlamento para uma questão de livre arbítrio do trabalhador, voltasse a ser coercitivo de uma forma superlativa. E aí eu peço a atenção dos senhores. Ao invés do imposto sindical, senador Jaime Bagatoli, se resgatou dentro da própria CLT a contribuição assistencial que é devida por ocasião da celebração de acordos, entre quem trabalha e quem produz, como uma taxa de remuneração pela atividade daquele sindicato. O tribunal entendeu que essa taxa era devida para o conjunto dos trabalhadores daquela determinada categoria, independente de serem ou não sindicalizados. Nós estamos falando de mais de 40 milhões de trabalhadores brasileiros que têm carteira assinada no nosso país, que passam, a partir desse posicionamento, a terem a possibilidade de forma coercitiva a entregarem até 1/100º da sua renda anual aos sindicatos brasileiros. Para efeito de comparação, lembrem-se que até 2017 era um dia de trabalho por ano, senador veneziano. Agora é 1/100º, até 1/100º da renda, ou seja, 3,5 vezes mais do que era anteriormente. Se falávamos antes de 3 bilhões, agora estamos falando de mais de 10 bilhões de reais, que vão irrigar cofres de sindicatos brasileiros, e eu falo de 17 mil sindicatos, porque o Brasil transformou-se numa fábrica de sindicatos. Aliás, existe no Brasil até o Sindicato dos Trabalhadores em Sindicato. A criatividade daqueles que se apropriaram da vontade dos trabalhadores em função de uma herança, sim senhores, uma herança fascista de Benito Mussolini, que instituiu essa relação promíscua entre o Estado e os sindicatos brasileiros, que determina que há no nosso Brasil unicidade sindical, com
contra o espírito da Organização Internacional do Trabalho, que determina a pluralidade, a competição, a possibilidade que os sindicatos possam, através do seu trabalho, buscar o apoio dos seus associados. O que nós estamos na prática realizando é uma espécie de pacto da mediocridade, porque aqueles sindicatos que já trabalham, que já fazem o seu papel de mediar, de negociar, de buscar a melhoria para os seus trabalhadores, esses já são remunerados pelos seus sindicalizados e recebem a contribuição assistencial na ocasião da celebração dos acordos que são celebrados por ocasião das ações impertradas entre quem trabalha e entre quem produz. Mas agora nós universalizamos esse processo, senador Mourão. Nós estamos permitindo que nós voltemos ao famigerado imposto sindical com outra roupagem. É o lobo vestido em pele de cordeiro, que vai subtrair de forma obrigatória 3 dias e meio, pelo menos, do suor do trabalhador brasileiro. E o Supremo Tribunal Federal o faz, vário de boas intenções, imaginando que o direito de oposição poderá ser exercido. Antes de aqui chegar, eu fiz uma rápida pesquisa na internet e encontrei aqui 3 ou 4 demonstrações de que o direito de oposição é para inglês ver. Ela normalmente é celebrada, esse direito de oposição, nos horários em que o trabalhador tem dificuldade de acessar o sindicato, com horário marcado, com fichas oferecidas que são muito aquém da necessidade dos trabalhadores que querem exercer esse direito. E no momento em que vivemos, a época da internet, a época da conectividade, nós vamos esperar que esse direito de oposição seja exercido manualmente, antes de qualquer situação que permita que o cidadão possa se defender por não se sentir representado por aquela entidade. Nós estamos voltando no tempo, nós estamos retroagindo 5 anos, e vejo aqui no plenário a chegada do nosso presidente Rodrigo, e já anunciou em algumas oportunidades que não permitirá o retrocesso dos avanços que foram obtidos através de reformas estruturantes importantes nos últimos 6 anos, entre elas a reforma trabalhista. Eu peço ao presidente do Congresso Nacional que nos ajude a reparar esse dano que vai se tornar irreversível para o trabalhador brasileiro. Nós não queremos impedir o direito dos sindicatos, nós não queremos impedir que haja remuneração pelos serviços prestados, mas nós devemos resguardar o espírito da lei que preserva o livre-arbítrio do trabalhador, que precisa se sentir representado. Vamos discutir a unicidade sindical que permite que hoje no Brasil se estabeleçam verdadeiros cartórios, porque a carta sindical que é entregue preserva aquele espaço e para aquela categoria há um único sindicato que se perpetua no tempo. Existem vários exemplos de dirigentes sindicais que são mais longevos do que Fidel Castro, não permitem a alternância do poder, não praticam internamente a democracia e o pior, não tem transparência na prestação de contas do recurso que é aferido do trabalhador. Até porque só devem prestar contas aos sindicalizados e menos de 10% do trabalhador brasileiro é sindicalizado. E os demais 90% de trabalhadores vão bancar essa estrutura que não os representam de fato. Peço ao senhor presidente do Congresso Nacional que se debruce sobre o requerimento que fiz, de que projetos de lei que tramitam nessa casa sejam apensados. Um projeto de lei de autoria do ministro Marco Pontes, senador da República, outro do senador Alessandro, outro do senador Stiveson, todos tratando do mesmo tema, para que nós possamos, no menor espaço de tempo possível, estabelecer um regramento, estabelecer os limites, estabelecer uma relação definitiva da forma como deverá ser feito o financiamento dos sindicatos, sem ser de forma abusiva e coercitiva contra o espírito da lei que foi aprovado por essa casa, pelo Parlamento brasileiro, que representa, em última instância, a população do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.